Antes ainda de começar abordando esses conceitos, eu queria fazer uma pequena indicação do momento histórico em que esse seminário foi realizado. Aquilo que o precedeu tem uma importância muito grande, principalmente se nós considerarmos que 1964 é um ano que corresponde a um primeiro momento da expulsão do Lacan da Internacional de Psicanálise. Ele e um conjunto de discípulos foram mandados embora pelo fato da IPA não concordar com a orientação que ele trazia de retomada da descoberta freudiana. Uma série de questões que não é o caso de mencionar hoje, mas só dessa forma se pode entender por que o primeiro capítulo desse seminário vai se chamar exatamente a excomunhão. A excomunhão, ele está falando da condição dele de ter sido mandado embora, não ter sido mais reconhecido pela IPA, mas, ao mesmo tempo, já naquela época, ele gozava de uma grande repercussão do ensino dele, e não faltavam alunos para poder contribuir com a psicanálise tal como ele procurava sustentar. Em 1964, esse seminário ele é precedido por um seminário também muito importante, que no momento atual, lá no Instituto Vox, nós estamos às voltas com ele, que é o Seminário da Angústia. É muito importante que se considere, quando se estuda, por exemplo, um seminário do Lacan, que não somente se possa recolher aquilo que são as elaborações que antecederam esse momento do seminário, tanto quanto os textos dos escritos que correspondem a esse momento em que o seminário está sendo realizado. Por que eu faço menção ao Seminário da Angústia? E qual é a relação que ele tem com o Seminário 11? Porque o Seminário da Angústia ele vai antecipar uma função do analista na direção do tratamento que vai encontrar uma extensão significativa no Seminário 11. No Seminário 10, por exemplo, Lacan vai fazer um longo desenvolvimento da função do objeto causa de desejo, mostrando que nesse lugar, cumprindo essa função do objeto causa de desejo, de causar desejo, esse lugar e essa função devem ser ocupadas pelo psicanalista na direção do tratamento. Então, esse objeto ele foi teorizado antes do Seminário 11, onde essa função foi preparada durante todo esse ano em que transcorreu o Seminário da Angústia. Por outro lado, esse objeto causa de desejo também implica numa separação da concepção de desejo de Freud em relação ao Lacan. O Freud considerava que o objeto do desejo, desde o início do nosso nascimento, ele se apresenta sempre de uma forma alucinatória. Quer dizer, nós, enquanto espécie falante, não temos um objeto que corresponda à nossa realização por inteiro. Então, qualquer apreensão do objeto, a satisfação do desejo, é desde os primeiros momentos de vida apresentada ao sujeito de forma alucinatória. Por isso que se fala de maneira tão corrente que o seio é alucinado enquanto objeto que viria a satisfazer as necessidades do pequeno ínfans. Para o Lacan, não se trata tanto de um objeto que eu vou buscar e que só posso vivê-lo segundo
condições em que ele me escapa pelo seu fundamento ser alucinatório, mas sim de que aquilo que está em jogo no desejo do homem é uma condição em que eu procuro, eu acho um objeto, e na medida em que eu acho esse objeto, por ele não ser suficientemente satisfatório, é exatamente em função disso que cai no momento em que eu encontro, que faz com que eu prossiga na direção da busca de outras realizações. Então, Lacan coloca uma etapa a mais no sentido de mostrar que aquilo que causa é exatamente essa queda do que não foi encontrado. Na elaboração freudiana do desejo, existe uma certa condição de apreensão do desejo um pouco decepcionante para o sujeito. É como se ele tivesse que encontrar uma forma de se acomodar em relação às restrições das satisfações que ele não obtém. Enquanto que Lacan tem uma frase muito emblemática apresentada nesse seminário 11, mencionando uma frase também famosa do Picasso. Picasso dizia, o que move o senhor, né, para produzir tanto? Vocês sabem que o Picasso talvez tenha sido o pintor que mais pintou quadros na história da pintura. Ele pintava assim de manhã até de noite, só parava, às vezes nem parava para se alimentar. Por exemplo, Guernica ele pintou em uma semana. Aquele quadro extraordinário, né? Então perguntaram para ele o que move o senhor para ser tão... O que o senhor encontra quando o senhor pinta, né? E ele disse, eu não procuro encontrar nada, eu acho. Mas e o Lacan vai retomar essa frase colocando uma espécie de complemento a essa frase. Eu não procuro, eu acho, eu não acho, eu procuro. Então, é sempre essa busca incessante, isso é bem ilustrativo da busca incessante do homem a título de realizações mais à altura dos seus objetivos desejantes. Ainda que essa busca não seja orientada sempre a partir de uma análise em função dos mesmos objetivos que a moveram no início. Sabe-se que, quando um sujeito começa a fazer análise, ele tem determinadas intenções para satisfazer os seus objetivos que, grande parte das vezes, vão ser transformados pelo processo de elaboração. Então, não é sempre que se busca a mesma coisa, no sentido daquilo que é enunciado como sendo o objetivo primeiro. Então, eu dizia que existem conceitos, existem condições que vão preparar essa chegada para esse seminário tão importante, onde estão esses conceitos fundamentais da psicanálise. E é preciso também dizer, como eu falava ontem à noite, comentando um dos textos fundamentais sobre a proposição de 9 de outubro, que sempre é preciso ler, e essa é uma orientação que eu mantive em relação às atividades do Instituto Vox, sempre é preciso ler um seminário na referência de textos dos escritos. Porque, nesse caso do Seminário 11, existe um texto que se chama Posição do Inconsciente, na mesma época, que traz bastante elementos que vão esclarecer pontos. Esse seminário ele é muito famoso, porque existem versões dele em mais de 10 ou 12 línguas, né? Inclusive em japonês existe esse seminário. Tem traduções que eu não consigo entender como é que o cara traduziu Lacan para o japonês, mas conseguiu. Bom, teve
teve um discípulo dele que traduziu toda a obra dele para o árabe. Então, não, se a gente considerar bem, não é tão esdrúxulo assim. Mas eu dizia que é sempre preciso contemplar essa leitura do seminário com uma leitura dos escritos. Inclusive, no caso da nossa experiência em São Paulo, a gente tem uma atividade que é conduzida com esse objetivo, de poder realizar a leitura desses textos. Mas vamos, então, considerar que, nesse momento do Seminário 11, nesse momento em que Lacan sai da IPA, em que existe um problema relativo para ele sobre como decidir a formação do psicanalista a partir de agora, uma vez que ele não se orienta mais pelos mesmos preceitos que orientavam a formação do psicanalista anteriormente, né? Como é que isso tudo vai ser resolvido? Esse seminário é uma espécie de antecâmara para apresentar os fundamentos que vão dar sustentação à formação do psicanalista segundo a proposta dele. Isso começa, desde então, numa retomada, numa releitura daquilo que é a tradição freudiana. Por isso que é importante considerar que esses 4 conceitos, eles já são uma forma de diferenciação do conjunto de conceitos que vem da obra de Freud para dar fundamento à experiência da psicanálise. Ele isola esses 4 conceitos. Esses 4 conceitos, eles têm uma ordem de leitura, tanto quanto de apresentação. O conceito de inconsciente se relaciona com o conceito de repetição. O conceito de transferência se relaciona com o conceito de pulsão. É claro que, no limite, todos esses conceitos têm uma relação entre eles. Mas uma relação de mais intimidade, a título de uma preocupação de esclarecimento conceitual, é muito importante considerar essa ligação entre esses conceitos. Bom, e aqui nós vamos ter uma primeira diferença, porque nós sabemos que quando se fala de inconsciente em Freud, nós necessariamente falamos de um mecanismo coadjuvante a ele, que é o mecanismo do recalque. Isso que é presente na nossa vida mental, que faz com que, muitas vezes, nós esqueçamos aquilo que é mais importante, tanto quanto realizemos atos falhos que trazem de volta questões que foram deixadas de lado. Então, é nisso que aquilo que foi recalcado funciona sob a forma de retorno. Retorno e recalque e retorno do recalcado são uma só e mesma coisa. Mas é curioso, eu falava para os meus colegas recentemente que o conceito de recalque não apareça como um dos conceitos fundamentais do Lacan. Mas o conceito de inconsciente, sim, aparece para o Lacan. Então, vocês notem que aí tem uma primeira separação. Não por acaso, vai ter um capítulo que vai se chamar O Inconsciente Freudiano e o Nosso. Mas vejam, isso não tem absolutamente nada a ver com o abandono da metapsicologia e das leis do funcionamento que colocam em destaque o mecanismo do recalque. Se ele não introduz o recalque para falar do inconsciente, é porque ele se vale de uma contribuição do Freud, de 1920, onde ele vai mostrar, Freud, que o inconsciente se manifesta sob a forma de repetição. Daí a ligação entre inconsciente e repetição. E mais do que isso, se
Tal como apresentado por Freud, o mecanismo do recalque, enquanto lei de retorno no nosso discurso, faz com que nós venhamos sempre a, pela fala, trazer de volta aquilo que foi deixado de lado. Então, o de que se trata é privilegiar aquilo de que se fala. Então, o inconsciente, ele vai dizer, é aquilo que nós falamos, porque é através daquilo que nós falamos que o inconsciente se manifesta. E o inconsciente se manifesta por aquilo que nós falamos, entendam aquilo que nós falamos não somente como aquilo que é audível, sonorizável. Vocês sabem bem que uma das formas do inconsciente se manifestar classicamente pela histeria é falar através do corpo. Mas esse falar através do corpo, mesmo quando referido à histeria, é um falar que é suscetível de ser abordado pelo discurso. Que o sujeito fala disso, daquilo que o seu corpo faz com que ele tenha que dizer, e, consequentemente, é através daquilo que o corpo faz com que ele tenha que dizer, que ele vai, então, reunir condições para reduzir esse sintoma que comparece no seu corpo ou não. Então, por que o conceito de recalque não comparece? O conceito de recalque não comparece por esses dois motivos. Pelo fato do Lacan-Sivalet de 1920, da ligação entre inconsciente e repetição, e o fato de que, desde sempre, pela lei do retorno, o inconsciente é aquilo que nós falamos. Com isso, ele se distancia de toda uma tradição essencialista que considera que o inconsciente é alguma coisa escondida dentro de nós, a ser revelada, como se fosse uma espécie de segredo que precisa de uma chave. Somente o psicanalista seria o portador para poder desvendar isso que o sujeito mantém em reserva. Não, ele diz que, com isso, vocês podem notar, se o inconsciente é aquilo que nós falamos, então a função do psicanalista na direção do tratamento também vai se modificar. Porque se trata, por exemplo, de acentuar a condição de escuta do psicanalista para que ele esteja atento a essas falhas do discurso que comparecem na fala do psicanalizante. Então, o psicanalista não estaria mais tão voltado a tentar fazer aquilo que Freud chamava uma interpretação simbólica. Quer dizer, que é traduzir o que está sendo falado num outro sentido. Essa interpretação, ela se encontra desabonada? Não, de jeito nenhum, porque nós sabemos que existem manifestações pré-conscientes, em que o sujeito praticamente deixa entrever os seus objetivos e que basta uma pequena tradução do que ele está dizendo para que ele possa reconhecer que eram verdadeiramente as suas intenções que ele esboçava de uma forma mais reservada. Muito bem. Mas o que é essa repetição? Tem ligação com o inconsciente, que faz com que o psicanalista, a partir de agora, tenha que ocupar essa função de estar ligado nas falhas do discurso e não tanto no sentido do discurso. Notem que isso é uma condição bem mais difícil para o psicanalista, bem mais. Porque, a princípio, não é verdade que todo mundo produza falha no discurso a toda sessão. Não é verdade isso. As falhas no discurso são
produzidas de tempos em tempos. Elas não se repetem à exaustão. Então, seria um pouco redutor considerar que essa teorização se aplicaria, ela seria verificada todos os momentos das sessões de psicanálise. Por isso é importante entender a função do analista ligada ao conceito de repetição como fundamento do inconsciente. Por quê? Porque existem duas modalidades de repetição. Uma modalidade mais conhecida, chamada como automaton, e a outra que se chama tique. Tique é um termo grego que significa encontro inesperado. Também traduzido como ruptura. Também traduzido como estupefação. Ou como falha. Mas a tique, ela vem sempre demarcar uma ruptura daquilo que estava em curso. Então, de repente, o conceito de tique, ele corresponde a essa condição de repente. De repente surge um elemento novo. Esse elemento novo que surge no discurso, sem que tenha nenhuma ligação a princípio com o que estava sendo dito, que pode comparecer sobre a forma de um esquecimento do que estava sendo falado, de repente, o sujeito esquece da linha que ele estava seguindo. Bom, Lacan considera isso diferente do conceito de repetição como automaton. O automaton, ele se encontra diretamente relacionado à condição de retorno do mesmo. O que são esses retornos do mesmo que são tão presentes na nossa vida cotidiana? A eles corresponde o fundamento de tudo aquilo que nós poderíamos alinhar sob o título de patologias mentais, mas principalmente a neurose. O que é repetitivo a título da neurose? É uma condição impressa pelo fantasma que constitui o sujeito, que faz com que ele busque incansavelmente a realização com um objeto que ele considera possível de ser encontrado. Então, são as chamadas buscas insanas, são as chamadas condições sacrificiais que o sintoma imprime, de forma que o sujeito se mantenha numa direção que ele considera inteiramente possível de ser alcançada. Isso é muito comum. Principalmente nós vemos isso faz o cotidiano da clínica psicanalítica, por quê? Porque cada um de nós está orientado, visando uma satisfação. E nós somos sempre levados na direção de buscar uma satisfação que, a princípio, apresenta traços de mais familiaridade para nós, no sentido de mais acessível para nós. Então, é nisso que nós somos movidos, em grande parte da nossa existência, nós somos movidos por ilusões. Ilusões de que nós vamos conseguir. Por exemplo, isso é para lá de corrente na vida conjugal. Os sujeitos acreditarem, por exemplo, que se eles empenharem cada vez mais, eles vão conseguir modificar o parceiro ou a parceira e vão fazer com que eles possam estar mais à altura das expectativas da cônjuge ou do cônjuge. Não? Ninguém faz isso por falta de conhecimento, por ignorância. Faz-se isso porque, desde a nossa Constituição,
o fantasma é esse elemento que ele imprime na nossa existência a possibilidade de sobrevivência. Então, nesse sentido, o fantasma, ele se constitui nessa ligação da criança muito cedo com a mãe, em que a criança procura se colocar em conformidade àquilo que ela supõe que garantiria a presença da mãe para ela. Então, se ela, por exemplo, se apresenta de uma forma menos trabalhosa para a mãe, ela vai tender a se colocar dessa maneira. Se é uma mãe que ela precisa gritar muito, pedir muito para poder dar a satisfação do seio para ela necessariamente vai vir marcada por esse traço de falar demais, de não parar de notar quando é que é a hora de se silenciar. Ou, por exemplo, um traço muito comum da histeria, que é encontrar aquilo que dizia que era tão importante, mas, na verdade, marcado sempre por um caráter decepcionante. Na verdade, o que estava em jogo nesse circuito com a mãe não tem a ver propriamente com o objeto que foi solicitado, mas sim com a presença dela. O mais difícil para a criança é poder se dar conta de que não se trata de investir numa relação, isso evidentemente muito depois, né, em que a mãe estaria inteiramente à disposição. Por quê? Porque a mãe tem os seus desejos próprios, ela não pode estar à disposição da criança o tempo todo. E o fantasma, ele cria essa ilusão de que, se eu me colocar em conformidade ao que eu suponho que minha mãe deseja, eu posso obter uma satisfação permanente daquilo que eu quero. Mas isso, como eu disse, está colocado como condição de sobrevivência da nossa espécie. Ninguém se mantém vivo sem a presença desse fantasma, ou seja, sem mobilizar no outro esse apelo de ser atendido, tanto quanto uma condição de entrega a isso que se nota que o outro privilegia. Então, por isso que o fantasma vai ser decisivo para a constituição dos sintomas, ou seja, daquilo que a gente apresenta como sofrimento quando vai procurar o analista, né? E o que são os sintomas nesse caso? Os sintomas são as tentativas secundárias de compensação daquilo que não foi possível de ser obtido através do fantasma. Então, se o sujeito não consegue manter essa satisfação que ele visa pelo fantasma, ele vai criar aquilo que Freud nomeou como formações substitutivas de satisfação, que são os sintomas. Mas, por serem uma maneira forçada de encontrar satisfação restritiva, isso, ao mesmo tempo que vai dar satisfação, também vai fazer com que o sujeito sofra. E é por causa disso que, quando ele vai ao analista, ele vai primeiramente falar através dos seus sintomas, daquilo que faz sofrer. Mas não significa de forma alguma de acreditar que o sujeito, porque sofre dessa forma, ele estaria em condições de reconhecer a necessidade de abdicar dessa posição. É uma ilusão acreditar nisso. Por quê? Porque existe uma íntima relação entre fantasma e sintoma. Então, a problemática toda não se coloca só no nível do sintoma, mas nessa relação em que um alimenta o outro. Fantasma alimentando o sintoma e o sintoma alimentando o fantasma. Então, isso envolve toda uma teorização do tratamento analítico que, evidentemente, eu não tenho possibilidade de esboçar hoje para vocês, que não seja indicar esses termos de relação e de causação. Eu disse antes que
A relação do inconsciente com a repetição se dá, por um lado, por aquilo que é causa de sustentação do que Lacan chamou o automaton. Ele vai dizer o retorno dos signos, ou seja, aquilo que representa alguma coisa para alguém. Então, sempre que você tem manifestação de sintoma, você tem um certo conhecimento de como é que aquilo se introduziu na sua vida. É muito raro, a não ser nas condições das manifestações psicossomáticas, que o sujeito não tenha uma apreensão, pelo menos aproximativa, da condição de formação do sintoma. Inclusive, é uma pergunta bastante comum dos analistas fazerem. Quer dizer, desde quando você tem esse problema? Como é que isso começou? Quer dizer, há toda uma importância de condições em que o sujeito reconhece a existência da instalação do sintoma, porque vai ser através desses elementos de reconhecimento do momento de instalação do sintoma que vão também se abrir vias para a abordagem dele. Então, vai ser também explorando essas mesmas vias foram apresentadas pelo sujeito, que o analista vai se valer para prosseguir na investigação das causas desse sofrimento. Por outro lado, existe aquilo que essa relação da repetição com o inconsciente, no sentido agora pela tique, ou seja, o encontro faltoso. Para os analistas de formação freudiana, que consideram um equívoco na obra de Freud o texto Mais Além do Princípio do Prazer, né? Muitos consideram que esse texto foi escrito somente em função da morte da filha de Freud, né? Que a morte foi contemporânea à escrita desse texto, e que é um texto que se diverge, no sentido que ele abre um novo caminho, um novo traçado na obra freudiana. Para aqueles que são muito fiéis a um determinado tipo de leitura da obra de Freud, particularmente orientada pelas primeiras elaborações, quer dizer, as elaborações relativas à primeira tópica freudiana, não conseguiram notar que uma das importâncias desse texto é exatamente de Freud reconhecer um limite daquilo que ele tinha mantido até então. Que limite é esse? Freud reconhece, em 1919, que existe na vida mental uma tendência à repetição que para ele era estranho de existir. Então, são as chamadas, ele chegou a isso através das chamadas neuroses de guerra. O sujeito volta da guerra e sonha que está na guerra. A mulher foi estuprada e ela sonha que está sendo estuprada. Por que isso, né? Ele se pergunta, o que funciona no psiquismo? Não seria muito mais de acordo que o sujeito recalcasse isso? Não, ele vai dizer que não, ele vai descobrir que não, porque o mais importante, se o sujeito sonha que está na guerra, porque enquanto ele sonha que está na guerra, ele está tentando estabelecer uma relação disso que aconteceu com ele, com outros fatores da sua existência. Então, o inconsciente, para ele, vai funcionar segundo uma condição de ruptura e ligação. Ruptura e ligação. Eros e Thanatos. Eros é o que vai tentar ligar. Eros é o que vai tentar fazer que e vai se repetir no sonho para que o sujeito conquiste uma condição de apaziguamento. Né?
O psicanalista Juan Davinásio conta uma experiência com uma analisante dele, bem nessa direção, que ela havia sido violentada sexualmente num local a ermo em Buenos Aires, e que, curiosamente, chamava a atenção dele que ela dissesse para ele de tempos em tempos que, quando estava voltando para casa, ela fazia questão de descer exatamente naquele ponto de ônibus, sem a menor necessidade, para esperar um tempo para poder voltar para casa. Então, numa interpretação banal, grosseira, seria dizer que essa mulher estava à busca de ser violentada sexualmente outra vez, porque ela teria encontrado uma certa satisfação nisso. Mas o que ele mostra, acompanhando Freud, o que ela tentava era se situar nessa experiência, porque quando ela descia do ônibus, ela descia numa condição tão automática que ela só se dava conta um tempo depois que ela estava naquele lugar novamente. Bem, então, o inconsciente também, por um lado, ele funciona sobre a condição de repetição dos signos, automaton, responsável pela formação dos sintomas. Por outro lado, como repetição do real. Repetição do real significa o quê? Repetição daquilo que é impossível de dizer. É uma das formas de definição do real. É o impossível de dizer. É isso que existe dentro de nós e que rompe, né? Já que nós somos constituídos intimamente por essa presença da morte, que não se confunde somente com o falecimento, mas com essas condições de ruptura que nos são próprias. Quais as condições de ruptura mais conhecidas? Uma delas, emblematicamente, já vividas por muitos, que é a experiência do trauma. O trauma é uma forma de ruptura. É uma forma em que falta sentido. Então, esse comparecimento do real pelo discurso, ele vai atualizar essa falta de sentido que nos é constitutivo. Isso vai fazer com que a função do analista tenha que ser modificada, porque se existe uma impossibilidade de dar sentido para tudo, que é uma das heranças problemáticas da obra freudiana, Freud encontrava sentido demais, né? A gente sabe disso. Ele inclusive se equivocou com alguns analisantes porque ele achava que estava dando uma direção preciosa através de algumas interpretações, quando, na verdade, ele estava fazendo comparecer um fantasma dele com o objetivo de que aquela análise fosse concluída de uma forma exitosa. Isso está muito claramente colocado no caso Dora, por exemplo, que ele insiste ostensivamente a sua paciente para que ela aceite a aproximação e a abordagem de um homem para o qual ela não tinha nenhum objetivo de manter essa relação, que não fosse porque esse homem dava acesso para ela, a mulher dele, em quem ela tinha interesse, para poder tentar responder o que significa ser uma mulher. Bem, inconsciente e repetição, eu estou hoje fazendo aqui, reunindo um ano inteiro em 1 hora. Então, depois vocês vão me perguntar. Agora, falei de inconsciente e repetição, vamos para transferência e pulsão. O seminário 11 é um momento de separação. Mas é um momento de separação do Lacan com Freud, mas entendam que essa separação não é um abandono, não é uma recusa da tradição.
Essa separação é, em primeiro lugar, um movimento de ressignificação daquilo que Freud nos deixou. Já que nós sabemos que, na época de Freud, uma série de ciências não haviam sido desenvolvidas, ciências essas que colaboraram e colaboram ativamente para que a psicanálise prossiga e avance nos seus passos, nas suas descobertas. Dentre elas, a linguística, por exemplo, ainda que Saussure fosse vivo na época de Freud, é verdade que Freud nunca conheceu a obra de Saussure, né? Lévi-Strauss, né? Os matemáticos, né? Uma série de contribuições que somente os psicanalistas que vieram depois é que puderam se valer delas. E a primeira condição de separação na abordagem da transferência é que Lacan vai retirar a ênfase dada por Freud em relação a definir a transferência tanto no caráter positivo quanto no caráter negativo. Nós sabemos que em Freud a transferência positiva é aquela que corresponde a um investimento amoroso do analisante sobre o analista, e a transferência negativa é aquela que faz objeção, faz resistência ao que vem pelo psicanalista e, consequentemente, ao tratamento propriamente dito. Ele vai sair dessa polaridade. Ele vai dizer que a transferência é responsável pela instalação do que ele chama sujeito suposto ao saber. Habitualmente se usa transferência como sinônimo de sujeito suposto saber, mas é importante essa pequena retificação, sujeito suposto ao saber. Bom, e o que é esse sujeito suposto ao saber? Primeiro, como o próprio termo indica, que o analisante considera que o seu psicanalista é alguém tal como ele, é um outro sujeito. E aí é o primeiro equívoco, porque se ele ocupa a função de psicanalista, tudo que ele não deve fazer é corresponder a essa suposição que o analisante deposita sobre ele. Por causa disso mesmo que é preciso que, para ocupar a função de analista, ninguém se mantenha tal como é na vida, com os mesmos princípios, com as mesmas orientações. E nós sabemos que muitas vezes nós somos levados a ter que acolher discursos que, fora da experiência da cura, nós não seríamos solidários. Mas na experiência do tratamento, nós acolhemos isso como forma de permitir uma mudança subjetiva daquele que nos procura. Então, isso mostra bem que um psicanalista ele não é movido através de uma filosofia de vida, por exemplo, e tampouco através de valores morais, no sentido de uma moralidade que comparece dominante na cultura. Então, sujeito suposto ao saber, por que ele é sujeito suposto ao saber? E de que saber se trata? É muito importante essa expressão, sujeito suposto ao saber, porque ele não falou sujeito suposto ao conhecimento. Ele falou sujeito suposto ao saber. E quando nós falamos de saber na psicanálise, nós indicamos a relação do saber com o inconsciente. Que era o que o Pedro lembrava aqui, que eu mencionei ontem, né? Essa relação do saber com a verdade. Então, a relação do saber com a verdade implica que o saber nunca seja um saber completo.
nunca seja um saber que toma conta de tudo. Mas se o analisante ele supõe no seu psicanalista essa condição de saber, que não se constitui de saída, eu tenho um momento da transferência, que é o momento em que eu sou procurado por uma pessoa. Isso significa que existe transferência? Existe. Tanto é que essa pessoa procurou. Mas não existe necessariamente instalação do sujeito suposto ao saber. Porque para haver instalação da transferência pelo sujeito suposto ao saber, o sujeito tem que ter deixado cair algumas hesitações que ele tem para se abrir e se entregar para o seu psicanalista. Mas não somente por um caráter amoroso, porque ele considera que aquilo que está sendo manejado pelo psicanalista até aquele momento é suficientemente responsável para que ele possa se abrir e, ao mesmo tempo, acreditar que o psicanalista possui um saber, ou seja, possui uma relação com o inconsciente dele, analisante, que permite, a partir de algumas intervenções, que ele, psicanalizante, possa ter acesso a elaborações que antes da sua experiência de análise ele não teve. Então, ele, vamos dizer assim, de forma banal, quando o sujeito suposto ao saber se instala, o psicanalizante reconhece que a coisa anda, que a experiência com a análise anda, que ela saiu de uma condição mais trivial de encontros onde não se retira nada. Considerando que se retirar alguma consequência, não é toda sessão, pode-se passar dezenas de sessões de uma maneira bem insossa. Por quê? Porque nós não somos assim tão criativos, né? Nós temos limitações bem significativas. Então, nós não temos condição de, a cada vez, trazer uma questão que abre para uma outra, que, por sua vez, nos permite avançar. Se fosse assim, seria... Eu acho que nem precisaria de análise, né? De tão criativo que a gente seria. Então, tem momentos em que nós passamos um bom tempo sem maiores novidades. E é nisso que a condução do psicanalista em relação ao tratamento é da maior importância. Porque ele, psicanalista, ele precisa não estar movido para sustentar a sua função de um ideal de felicidade. Se ele estiver orientado por um ideal de felicidade, ele vai querer que a toda sessão o sujeito traga alguma coisa para que ele se mostre mais próximo daquilo que é o objetivo, né? E, consequentemente, tenha mais satisfação com a experiência da análise e com a própria vida. É muito comum que, em experiências assim, né, onde o analista é movido por um ideal de felicidade, que quando acontece alguma coisa mais difícil na vida do analisante, o psicanalista queira rapidamente introduzir algum tipo de intervenção reparatória. E essa intervenção reparatória, em geral, é responsável pela ruptura do tratamento, porque o sujeito sente que aquilo que está sendo falado não tem absolutamente nada a ver com a condição e com a expressão do sofrimento dele. Mas se esse sujeito suposto ao saber se instala como condição da transferência, né? É verdade também que a transferência analítica ela coloca algumas condições. Então, é fundamental que um analista, quando eu disse, todos os analistas que teorizaram sobre
a condução do tratamento e o final do tratamento, mencionaram essa atitude de reserva que o psicanalista deve ter em relação ao seu analisante. Por que que isso é importante? Porque nós sabemos que existem tratamentos que duram décadas. E isso, depois de um tempo, você toma um certo conhecimento daquilo que é mais comum no sujeito. Isso não deixa de ser notado pelo psicanalista, mas é fundamental que ele não haja em função disso. Que ele possa sempre introduzir essa função do que eu mencionei antes, da presença da tique, ou seja, da presença da ruptura, da diferença, de trazer alguma coisa que não foi notado. E se eu me oriento somente em função do que é familiar, isso se perde e, consequentemente, a experiência do tratamento tende a entrar numa morosidade em que a possibilidade de fazer descobertas se reduz ao extremo. Mas eu dizia que existem condições que os analistas clássicos chamaram condições de instalação do setting analítico, ou seja, da situação que comporta o encontro entre psicanalista e psicanalizante. E eu digo que essa retirada da familiaridade, né, ou pelo menos, se não for possível a retirada, ao menos a redução da familiaridade, porque nós sabemos que, como analistas, alguns, às vezes muitos de nossos analisantes frequentam os nossos espaços institucionais. Eu mesmo, em São Paulo, tenho alguns deles que participam da instituição que eu fundei. Então, não dá para fazer com os analisantes como eu faço com alguns amigos que estão lá nessa instituição, que quando termina uma atividade, a gente vai jantar junto. Né? Não dá para fazer da instituição psicanalítica uma espécie de porta de entrada para a mesmice. Quer dizer, é como se, em função dos laços institucionais, pudesse se abandonar um certo rigor de um distanciamento necessário para poder preservar uma condição que é fundamental para a relação entre analista e analisante. Isso, quando você sustenta isso com um certo rigor, com uma certa frequência, né? É muito curioso, porque tem alguns analisantes que, às vezes, por gentileza, nós estamos reunidos na instituição e alguns deles vão sair junto com outros que não são meus analisantes, e aí estendem o convite para mim, mas já de uma forma bastante... nós vamos... Porque já sabe que eu não vou. Então, eu acho isso importante, porque isso está sendo notado que tem alguma coisa que a instituição não vai permitir, pelo menos um uso da instituição não será realizado de forma a cortar as condições de vínculo necessário entre o analista e seu analisante, o que não significa que eu seja indiferente ou que não me relacione com essas pessoas, ao contrário, né? Compartilhamos de um espaço institucional, e isso é sempre bastante complexo para um analista manejar, desde que ele tenha em vista de não utilizar da instituição como uma forma de resistência e, consequentemente, estabelecer ali, naquele espaço, um vínculo com seu analisante, onde o familiar é dominante e, consequentemente, não exista mais nenhum tipo de separação. É para isso que as instituições psicanalíticas contribuem, em grande parte, para uma derrocada das análises, né?
porque elas são o lugar ideal para que os sujeitos confundam experiência de análise com vida associativa. E não são de forma nenhuma a mesma coisa. Mas, dando prosseguimento a essa concepção de transferência e sua relação com a pulsão, nós vamos agora para aquilo que está na capa do Seminário 11, por isso eu o trouxe. Na capa vocês têm um quadro, que é o quadro do pintor renascentista Holbein. Aqui nós temos duas figuras representativas do poder da época, que é tanto a figura eclesiástica quanto a figura do rei. Em torno deles existem uma série de objetos que também são típicos dos conhecimentos desenvolvidos até aquele momento. Só que aqui no chão nós temos um objeto, a princípio, indistinguível. Esse objeto indistinguível é uma técnica dos pintores de um determinado momento da história da pintura, que se chama o objeto anamorfótico, ou a anamorfose presente na pintura. O que é? Se vocês olham para esse objeto, ele não é simplesmente um objeto disperso ali. Ele, olhado numa determinada posição diante do quadro, ou se vocês olharam para essa capa com lente de aumento, e eu recomendo que a vejam, porque assim fica difícil de distinguir, colocar uma lente de aumento, vocês vão ver que isso aqui é um crânio. Por que foi colocado pelo pintor um crânio aqui? Para deixar bem indicado que, a despeito das distinções que podem ser conquistadas nessa vida, aquilo que é próprio, que é o chão da vida do homem, é a morte. Então, essa anamorfose, que é uma técnica da pintura, essa anamorfose, ela cria um corte na imagem. Um corte na exaltação daquilo que se pretende distinguir a partir de representações que seriam extremamente valorizadas num determinado momento histórico. Né? Então, mais do que dar destaque a esses dois indivíduos e as suas funções eminentes, o de que se trata, a partir do olhar da psicanálise, é poder privilegiar um corte na imagem, um corte na idealização de si mesmo. Esse corte na idealização de si mesmo é um corte que está presente desde a instalação do dispositivo analítico, uma vez que Freud deixou bem indicado que a utilização do divã tem como objetivo exatamente o sujeito falar sem precisar ficar se mostrando para o analista. Esse é o objetivo mais significativo do divã, porque uma coisa é você falar para alguém falando e fazendo um conjunto de gestuais. Outra coisa é você falar deitado, onde você é muito mais suscetível a se entregar ao que você está falando. Porque quando eu estou falando sentado diante de alguém, eu querendo ou não, eu me oriento por aquilo que a minha fala produz como efeito, o que eu suponho que é um efeito que a minha fala está produzindo naquele que me escuta. Então, para cortar isso, se trata exatamente uma das funções eminentes do divã, onde um não olha para o outro. É um problema daí eu ter falado em atualidade, né, nessa exposição de hoje,
Porque nós sabemos também que os tempos fazem com que a psicanálise modifique dos seus recursos habituais para o estabelecimento do tratamento. No nosso momento histórico, há uma redução significativa da utilização do divã. Significativa. Por quê? Porque no momento histórico que nós vivemos, há uma redução significativa da interrogação sobre si mesmo. Interrogação sobre si mesmo no sentido que nós vivemos um momento onde se trata de recusar qualquer problematização mais extensa. Isso afeta a prática psicanalítica, não retira ela de cena, ao contrário, faz com que ela tenha que se adaptar a esse momento. Não é porque você conduz um tratamento durante muito tempo com a pessoa sentada diante de você, que isso necessariamente vai ficar dessa forma. Mas nós sabemos também que hoje, em grande parte das demandas de análise, se apresentam com o objetivo de uma brevidade do tratamento bem mais significativa do que era um tempo atrás. Mas é curioso, né? Isso é verdade? Isso é verdade. Durante muito tempo eu me dediquei a tratar porque, enfim, era uma época que eu me interessei muito sobre tratamento do problema da depressão. Inclusive, e nessa época publiquei duas apostilas consideráveis assim de um seminário que eu dei no Instituto de Psiquiatria de Campinas. Então, eu fui falar no Instituto de Psiquiatria sobre depressão no momento em que a depressão estava em alta e que eles me chamaram para isso. Então, o que chegava de deprimido no meu consultório, vocês não podem ter ideia, né? Batia deprimido todo dia me pedindo sessão. E o que sempre me chamava a atenção é que, a partir da proliferação da depressão, houve uma modificação da demanda. A proliferação da depressão, ela já é, por si mesma, um indicador da mudança da subjetividade. Sabe-se de maneira muito corrente que os sujeitos tendem a identificar hoje tristeza com depressão. Então, se você está mais abatido, é porque você está deprimido. Eu, inclusive, faço questão de assinalar para alguns pacientes que me dizem, eu estou deprimido. Eu digo, não, você não está deprimido, você está abatido, é diferente. Porque daí para começar a tomar medicação antidepressiva é um passo, né? Ou então de ficar estagnado nessa condição em que o deprimido sustenta, que é de ninguém pode mexer muito com ele, porque, afinal de contas, ele está deprimido. É como se fosse um ser humano muito frágil, que ninguém pode suscitar nele a necessidade de tomar uma outra posição na vida. Mas quando a depressão encontra, na atualidade, essa expansão que encontrou através do apoio da indústria medicamentosa, o que isso produz a título de repercussão nas subjetividades? Isso produz um efeito de que, quanto mais nós nos apresentarmos como abatidos, melhor acolhimento nós haveremos de encontrar. Consequentemente, a partir da proliferação do diagnóstico de depressão, essa isenção em relação aos compromissos, esse afastar do comprometimento ganha uma dominância extraordinária na cultura ocidental, porque, enfim, a proliferação da depressão ela não veio
porque a partir de determinado momento todo mundo resolveu ficar deprimido. Ela veio com apoio da indústria farmacêutica bem significativa, que a alimenta até hoje. Bom, essa é uma das consequências com as quais a psicanálise e o psicanalista têm que se haver, porque, sendo isso sustentável, e eu acredito que seja, é verdade que o psicanalista precisa ser alguém também que não fica tão compadecido com os sofrimentos que se apresentam a ele como sendo de natureza depressiva. Porque eu falava isso recentemente para os meus colegas no Instituto Vox, nós temos mais solidariedade com o sujeito combalido do que com o sujeito realizado. Essa atitude de penalização, isso gera compaixão. Agora, o sujeito que se apresenta numa posição mais viva, mais realizadora, muito legal, mas depois a gente conversa. O que se apresenta combalido é: o que aconteceu com você? Né? Nós temos essa tendência a nos compadecermos pela depressão, o que para um psicanalista é um problema muito sério. Porque se ele é movido por essa tendência, ele não faz as interrogações necessárias que são precisas de serem feitas. Como último ponto, pegando esse objeto está colocado no chão do quadro Os Embaixadores, e é muito interessante que esse quadro tenha sido chamado Os Embaixadores, porque, na verdade, não são dois embaixadores que tem ali. É um embaixador, no sentido... Eles podem ser considerados embaixadores no sentido de serem representantes dos poderes da época. Mas, estritamente, o que tem ali é uma figura política que é sustentada por uma distinção dos poderes reais e uma outra figura que é representada do setor religioso. Mas é curioso que tenha sido chamado os embaixadores, porque é uma espécie de crítica sutil da aproximação da religião com o poder instituído. Os dois são apresentados como embaixadores. Bem, como último ponto, me valendo dessa condição da anamorfose, essa condição da anamorfose é ela que vai dar fundamento a um dos últimos capítulos desse seminário, que é o fundamento do tratamento do que Lacan chama o objeto olhar. Notem, existe uma diferença entre o olhar e o ver. Quando falamos em olhar, nós falamos de uma erotização do visto. Quando nós falamos em ver, nós falamos de uma competência dos olhos, de poder distinguir os objetos e as imagens na realidade. O objeto olhar, mas no nosso caso, como seres marcados por desejo, a presença do olhar é dominante. Porque uma vez que nós somos marcados por desejo, o nosso olhar, ele sempre é capaz de exprimir uma condição desejante. Situação trivial onde nós recolhemos isso, do olhar como condição de expressão do desejo. É a paquera. Pela paquera você expressa um desejo sem precisar falar nada. É mostrado somente através do jogo de olhares. Também por aquilo que as mulheres conhecem muito bem. Esse cara me come com os olhos.
É muito interessante essa distinção que algumas mulheres têm, não são todas, né? De notarem exatamente quando tem, mesmo que de forma evasiva, um olhar marcado por uma condição mais intencional a título de expressão de desejo, né? Mesmo quando isso não é pronunciado de forma escancarada. Lacan vai teorizar sobre o objeto olhar para mostrar a importância dele na direção do tratamento. Em primeiro lugar, de fazer comparecer o olhar por via desse objeto, ou seja, o corte do olhar, né? A não correspondência do olhar, né? o não, a não aceitação pelo olhar, né? Que as coisas passem necessariamente pela palavra, mas mais do que isso, que esse chamado objeto olhar, enquanto objeto causa de desejo, ele cumpra uma função na direção do tratamento que corresponde à anamorfose. O que corresponde à anamorfose segundo a interpretação que eu trouxe? É, diante de toda uma cena montada, o analista fazer um corte nessa cena. Mostrar algo que não está sendo visto. E aí nós estamos passando do objeto olhar para o caráter não representacional do que está sendo falado. O sujeito tenta transmitir a representação de alguma coisa muito convincente, tal como os embaixadores na capa, e o analista entra como objeto anamorfose, ou seja, cortando isso para dar indicação da presença de um outro elemento muito mais decisivo do que aquilo que tem a intenção de ser mostrado. Bem, Pedro, eu vou ficar por aqui, porque teria muito mais coisa para dizer, mas vale a pena se vocês também puderem me endereçar perguntas. Muito obrigada, Mauro.